boa tarde, bom dia, minhas lindas e amadas meninas! Sejam super bem-vindas a mais uma live terapia, aquele momento de conexão com a nossa alma, com o nosso autoconhecimento, com aquilo que o nosso coração precisa para a gente encontrar a paz, encontrar a harmonia, encontrar a nossa verdadeira essência, encontrar a nossa identidade. Sejam super bem-vindas, minha amada Lê, que bom te ver aqui. Vamos cuidar, porque tudo na vida são desafios temporários, desafios que nos fortalecem. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, minha gente, mas acho que não dá não, eu ia colocar o microfone, mas... Tá dando pra ouvir bem aí? Como é que tá o áudio aí, Lê? E eu tô muito feliz de estar aqui, mais uma live terapia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a psicóloga e mentora de mulheres, Aline Walker, e eu tô aqui para te ajudar a lidar com a sua vida, a lidar com as suas emoções, a despertar o teu autoconhecimento, esse poder pessoal, o seu autoconhecimento, fortalecer as suas emoções. Tá ótimo, né, Lê? Que bom, que bom. E para você que vai assistir essa live depois, compartilhe com as suas amigas, coloca aqui nos comentários como que essa live pôde te ajudar, porque o tema de hoje, né, Lê? Quantas meninas vão chegando aí, deixa eu avisar lá no grupo, estamos ao vivo. Porque o tema de hoje, né, gente, quem nunca lidou com pessoas difíceis na vida? Sempre tem alguém aí, né, que tá em um nível de consciência um pouco mais abaixo e que às vezes acaba dificultando a nossa própria vida. Então, na nossa live terapia de hoje, eu vou falar algumas características de pessoas difíceis, até pra gente saber se de repente a gente não tá sendo essa pessoa difícil. Que às vezes é muito fácil a gente apontar os dedos, mas toda vez quando a gente aponta um dedo, tem 3 voltados para nós. Então, essa live terapia de hoje também é uma oportunidade da gente se autoavaliar. Avaliar aí as nossas emoções, avaliar as nossas atitudes, fazer uma varredura aí no nosso coração, né? Então, gente, vem chegando para nossa live terapia, vamos chamar as meninas para essa live, porque provavelmente pode ser que tenha alguém que esteja precisando neste momento ouvir a mensagem que a gente vai trazer hoje com todo carinho, com todo respeito, né? Porque esse é o momento onde a gente pode ser nós mesmas e que a gente pode abrir o nosso coração, que a gente pode se sentir à vontade em um ambiente acolhedor, né? Então, Lê, compartilha aí com as suas amigas, né? Porque hoje o tema é muito importante, né? Porque muitas vezes, meninas, lidar com pessoas difíceis faz com que a gente acabe se tornando uma delas, né? Então, às vezes, a gente, para se defender nesse instinto meio que animal, as pessoas nos ferem e a gente acaba ferindo de volta, né? Deixa eu colocar aqui uma musiquinha para a gente entrar já nesse momento de reflexão, esse momento de harmonia. Então, muitas vezes, a gente, por não saber lidar com essas pessoas, a gente se torna uma delas. E não é o nosso objetivo. Não é o nosso objetivo a gente se tornar aquilo que a gente abomina, né? Não é o nosso objetivo deixar com que os outros sejam donos da nossa própria emoção, do nosso comportamento. Muitas vezes até tirando a gente de um estado de... Deixa eu só fazer um negocinho aqui, gente.
Porque eu tô aqui muito mais para contribuir do que... Pronto. Coloquei o negocinho aqui porque fica me atrapalhando esse trem aqui. Pronto. Então, meninas, um ponto importante da gente é saber lidar com essas pessoas. É a gente poder construir até uma empatia de entender que muitas vezes as pessoas que hoje nos ferem, as pessoas difíceis que a gente se relaciona, muitas vezes são pessoas feridas. E a gente, por falta de empatia, a gente acaba não conseguindo extrair o melhor daquelas pessoas, caso elas permitam, porque a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Isso é importante a gente entender. E ao momento que a gente não consegue construir essa empatia, a gente acaba deixando de conhecer um lado bom daquele ser humano, que é difícil, mas que é um ser humano, que tem uma história, que tem algo dentro de bom dele, porque não importa o quão difícil as pessoas sejam, todas as pessoas têm algo de bom para nos oferecer. Às vezes, esse algo de bom pode ser até um aprendizado que você pode ter com essas pessoas difíceis, e que esse aprendizado pode ser algo que vai transformar a sua vida. Tudo que a gente passa na nossa vida, todas as pessoas que cruzaram o nosso caminho, sempre vai deixar algo bom. Ah, Aline, mas eu fui abusada, eu fui assaltada, ele matou fulana da minha família. Como que essa pessoa pode ter algo de bom? Sempre todo mundo tem algo de bom para nos oferecer. Às vezes a dor ela é tão grande que a gente acaba não conseguindo enxergar isso. A gente acaba construindo sentimentos de raiva, mágoa, ressentimento, sentimentos ruins por aquela pessoa e, consequentemente, tudo que a gente constrói de sentimento para o outro, a primeira pessoa a sentir é nós mesmos. Então, como que a gente pode lidar com tudo isso de uma forma que não nos afete, não afete o nosso coração, né? Então, gente, na nossa live terapia de hoje, eu primeiramente quero agradecer a presença de cada uma de vocês. Lê, eu agradeço por sua vida, eu agradeço por tua contribuição, eu agradeço por você ser essa pessoa tão incrível que está aqui presente na nossa live de hoje. Para você que vai assistir depois, eu agradeço pelo seu tempo, eu agradeço por sua vida, eu agradeço por você poder estar aqui neste momento. Minha amada Zana, seja bem-vinda! Obrigada por tua vida, por tua presença. E meninas, como lidar? Tema de hoje, como diz o meu pastor, tema de hoje, como lidar com pessoas difíceis. Pati, seja super bem-vinda, meu amor, eu agradeço por sua presença. E, gente, pessoas difíceis são pessoas que vão estar no nosso dia a dia. Seja um chefe, seja o nosso marido, nossa esposa, porque aqui a gente tem muitas mulheres que têm esposas, seja os nossos filhos, seja um colega de trabalho, seja nossa mãe, seja o nosso pai, seja nossos irmãos, seja um vizinho que coloca um forró da gota às 7 da manhã e para às 2 da manhã. Ai, recomponha. Quem não tem ou já teve que lidar com pessoas difíceis? Conta aqui pra mim, gente. E primeiro ponto é a gente entender o que é um ser humano difícil, o que é uma pessoa difícil, o que torna o relacionamento difícil.
Então, vai aí tentando lembrar, eu vou passar as características, vai fazendo uma varredura aí no teu coração, na tua mente, nos seus comportamentos, para identificar se você não é essa pessoa, né? Vai analisando também, se você lembra de alguém, se você lembrar de alguém, manda essa live para essa pessoa, porque vai ser uma indireta amorosa. Daquela, né? Eu vou mandar essa live para aquela pessoa que destrói a minha vida para ver se ela aprende alguma coisa. Manda essa live para esse ser humano. E o que é uma pessoa difícil? Né, gente? São aquelas pessoas que não respeitam que as pessoas tenham opiniões opostas. São aquelas pessoas que não te deixam falar. São aquelas pessoas que gritam. São aquelas pessoas que te oprimem. São aquelas pessoas que te desrespeitam. São aquelas pessoas que não respeitam o limite que você coloca na relação. As pessoas folgadas que tá, ó. O mundo que tá de pessoa folgada, né, gente? Você conhece alguém, gente? Conta aqui pra mim. Na opinião de vocês, quais são as outras características que você percebe que as pessoas difíceis, elas tendem a ter, né? Compartilha aqui comigo. Minha amada Tani, seja super bem-vinda, agradeço por sua presença. Faz sentido? Conta aqui pra mim, Tânia. Quais são as características que você acha que uma pessoa difícil tem hoje? Conta aqui pra mim. Outros pontos de características de pessoas difíceis. São aquelas pessoas que quando você diz um não para ela só falta se jogar no chão igual criança e espernear. Conhece alguém assim? Aquela pessoa que você fala, não, eu não quero isso, não tô afim. Ela, não, mas você tem que fazer, que não sei o quê, né? E a pessoa faz aquele drama. Pessoas difíceis são aquelas pessoas também que quando você diz um não para elas contra-atacam dizendo que você é egoísta, que você só pensa em você, que você nunca tá ali para elas. Pessoas difíceis são pessoas que também usam da própria manipulação para conseguir aquilo que elas querem, né? Pessoas que te humilham, boa, Lê. Pessoas que te humilham, que não te ouve, que não aceita contradições. A Tânia falou, né? Lembrou de um colega de trabalho, Tânia? Manda essa live. Vamos jogar uma indireta amorosa para esse povo. Outro ponto também é que a gente percebe de pessoas difíceis. Minha amada Simone, seja bem-vinda. Muito obrigada por sua presença. Conta aqui para mim, Si. Quais são as características que você acha que as pessoas difíceis têm? Coloca aqui. E coloca para mim se você tá lembrando de alguém que é difícil de lidar. Então, gente, quando a gente fala de pessoas difíceis, são todas aquelas pessoas que você precisa pisar em ovos, né? Para você conseguir lidar com elas. São aquelas pessoas que você tem uma dificuldade até mesmo de você poder ser você mesma, você se manter nas suas opiniões, porque aquela pessoa tende a não aceitar aquilo. Lembrei de outra coisa também. Pessoas difíceis são aquelas pessoas que, na hora de falar, elas transbordam sabedoria, mas na hora de fazer, elas não fazem aquilo que elas falam. Pessoas difíceis. Pessoas que apontam muito o dedo, porque dessa forma elas aliviam o peso que elas trazem dentro delas, né? Então, se você hoje está se relacionando com esse tipo de pessoa, então vou ensinar aqui, então fica até o final que eu vou te ensinar como que você pode fazer
para lidar com essas pessoas difíceis. Mas antes, conta aqui para mim. Conhece alguém desse nível? Desse tipo? De repente, você tá tendo algum tipo de comportamento que caracteriza um comportamento de pessoas difíceis? Coloca aqui para mim nos comentários. Fala muito e faz pouco, exatamente, Lê. Então, gente, o que é primeiro importante a gente entender, tá? Que, em primeiro lugar, não se torne aquilo que o outro faz com você. Ah, sim, começou a me seguir, que bom. Seja super acolhida aqui na nossa comunidade Kairos. Não se torne o que fizeram com você. Muitas vezes, a gente percebe que algumas pessoas nos atacam, né? E a gente, até por um instinto de sobrevivência, a gente vai lá e contra-ataca. Só que ao momento que você contra-ataca uma pessoa, você não está respondendo, você está reagindo. Então, o primeiro passo para você poder lidar melhor com essas pessoas difíceis é responda a essas pessoas e não reaja. Aline, mas qual que é a diferença de responder e reagir? Quando você reage ao comportamento de alguém, você está reagindo de uma maneira emocional com base nas emoções do outro. Ao momento que você faz isso, o que você está fazendo? Você está deixando de ser você mesma para se tornar o outro. Percebe a diferença? Quando a gente reage de uma maneira muito impulsiva, de uma maneira agressiva, e aí fica aquela coisa do eu ataco, o outro contra-ataca, e aí eu ataco de novo, e aí nunca esse tipo de conversa leva para uma conversa saudável. Vira muito mais um campo de batalha entre duas pessoas que um dia se amou verdadeiramente, porque às vezes essa pessoa de quem nós estamos falando pode ser seu marido, pode ser seu filho, pode ser seus pais, pode ser pessoas do seu trabalho que de repente você até admira, mas por você contra-atacar, você vai enfraquecendo a relação. Quando a gente apenas reage ao comportamento do outro, você, no lugar de construir pontes para acessar aquela pessoa e aquela pessoa te acessar, você está construindo paredes. E com paredes, ninguém consegue conhecer a verdadeira essência do outro. E qual é a diferença de reagir e responder? Quando você responde àquela pessoa, você está entendendo que você está sendo dona das tuas próprias emoções. Significa o quê? Que você está respondendo dentro daquilo que você acredita, dentro daquilo que você entende que é o adequado para você. Então, quando você responde uma pessoa, aí a gente vai para um segundo ponto, que é o quê? Limites saudáveis. Gente, antes da gente ir para o segundo tema, deixa eu olhar, eu quase fiquei da forma como o meu ex é. Olha só o que a Si colocou aqui, né? A gente vai... existem até mesmo pessoas tóxicas que quando a gente vê, a gente está dentro de um relacionamento abusivo. E um relacionamento abusivo, não estou dizendo que é teu caso, Si, mas acontece muito aqui. Eu atendo muitas mulheres nas mentorias, nas terapias, de mulheres que estão hoje num relacionamento abusivo, que não percebem que estão, e que no começo esse relacionamento era uma maravilha, era o relacionamento ideal. Porque um relacionamento abusivo, seja com chefe, com amigo, com pai, com mãe, ele nunca começa abusivo, ele começa com um relacionamento muito agradável. E aí, aos poucos, essa pessoa ela vai começando a tirar a tua autonomia, tirar a tua autoestima, tirar aquilo que você tem de bom no seu coração.
E muitas vezes, por que isso começa a acontecer? Porque a gente vai dando concessões. O que isso significa? A gente só vai reduzindo os limites. Quando vê, a gente já está estreitinha e não consegue nem respirar. Então, limites saudáveis nos relacionamentos, que é a nossa segunda dica. Primeira dica é: responda no lugar de reagir. Segunda dica é: dê limites saudáveis para todos os relacionamentos. Limites saudáveis para todos os relacionamentos. E o que são limites saudáveis? É você dizer para a pessoa: não. Eu não gosto da forma com que você está me tratando. Eu não quero ir naquele lugar. Eu não aceito que você faça determinada coisa comigo. Eu não quero que você altere o tom de voz comigo. Eu não gosto da forma com que você fala comigo. Eu não aceito que você me humilhe. Eu não aceito que você me trate de uma maneira tão agressiva. E quando a gente fala sim, quando nós deveríamos falar não, essas pessoas, elas acabam dominando a nossa emoção. Essas pessoas, a gente dá para essa pessoa o controle da nossa própria vida. Isso tá fazendo sentido para vocês, gente? Isso é muito forte, porque ao momento que você não dá um limite saudável para aquela pessoa, dizendo para ela como você quer ser tratada, você tá dando para aquela pessoa o direito dela controlar a maneira na qual você quer se sentir. E aí, ao momento que a gente dá esse direito para a pessoa, ela se torna a nossa dona, gente. E aí a gente adoece. A nossa estima é desconstruída totalmente. E muitas vezes por quê? Porque faltou a gente dar limite para aquela pessoa. Faltou a gente dizer para aquela pessoa: por que você está gritando comigo? Faltou a gente dizer para aquela pessoa: eu respeito a sua opinião. Eu respeito. Entre respeitar e aceitar são coisas diferentes. Eu respeito a sua opinião, mas eu prefiro fazer as minhas próprias escolhas sobre a minha vida, porque quem decide a minha vida sou eu. Eu respeito a sua opinião, mas eu prefiro fazer as minhas próprias escolhas. Percebe que nesse momento você não está reagindo. Do tipo: você não sabe do que você está falando, cala sua boca. A gente não faz isso, porque aqui nós somos seres evoluídos. Estamos todo mundo passando no processo, gente. Todo mundo está aprendendo nesse mundo louco. Mas percebe? Quando você reage, você bate de frente com a pessoa, mas você não tem que bater de frente com ninguém. Porque quando você bate de frente, você se desgasta, você cansa, você perde a sua personalidade. O que você precisa entender, e aí vem a terceira dica, que é o quê? Todo mundo está agindo com base no teu nível de consciência. As pessoas que são agressivas, as pessoas que não respeitam, as pessoas que humilham, todas as pessoas que são difíceis, elas são assim porque elas estão agindo com base no seu nível de consciência. O que significa isso, Aline? Significa que elas estão agindo com base naquilo que elas entenderam sobre a vida, sobre as relações, sobre o que é amor. Todo mundo está evoluindo, mas todo mundo está evoluindo no seu tempo, na sua direção. E muitas vezes aquilo, gente, isso é muito forte, presta muita atenção. As informações que você teve acesso,
as coisas que você já aprendeu e que fez com que de repente você se tornasse um pouco mais evoluída emocionalmente, espiritualmente, talvez tudo isso que você adquiriu, o outro ainda não adquiriu. Então, às vezes, a gente não pode exigir daquele outro que ele dê aquilo que ele ainda não teve. Então, um ponto importante da gente pensar que delícia beber água. Já bebeu sua água hoje? Um ponto importante da gente entender é que a pessoa está agindo com base no nível de consciência dela. Como você reage a isso é o teu nível de consciência. Se a pessoa está sendo agressiva com você, isso é o que ela traz no coração dela. Como você reage a isso é aquilo que você traz no seu coração. Isso é muito importante da gente entender. Deixa eu abrir essa janela aqui, gente. Tá me dando um calor. Aqui em São Paulo, gente, tá uma dança da manivela. Tá quente, tá frio, muito quente. Ai, como eu sou besta. Porque aqui o tempo tá doido, gente. Um dia tá calor, outro dia tá frio. Depois tá calor e frio no mesmo tempo. Aí você não sabe se você tira a casaca, se você põe casaca. E aí me deu um calorão da gota agora. Deu até vermelhão. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Se isso está fazendo sentido pra vocês, mete o dedo nesse coração aí pra eu saber que o que eu estou falando tá chegando no teu coração. Outro ponto importante. Blinde o seu coração. Blinda seu coração. Por quê? O que é blindar o nosso coração? Não fale para quem não quer te ouvir. Não esteja em lugares que você não deveria estar. Não compartilhe aquilo que só faça sentido para você. Blindar o nosso coração é entender que nem todo mundo está preparado para entender as nossas questões. Nem todo mundo vai ter as palavras certas na boca para poder falar com você. A Tani colocou aqui uma solicitação, Tani, só que como agora a gente só tá com um pouquinho de tempo, depois eu vou até abrir, gente, um momento, uma live especial só para ouvir vocês. Que eu quero compartilhar, eu quero que vocês compartilhem também. Para mim, gente, vocês compartilharem a história de vocês é muito importante. Como eu criei um roteiro aqui, Tani, e a gente só tem mais 10 minutinhos, que eu preciso de 15 minutinhos para eu fazer as minhas orações do dia das pacientes que eu vou atender, por isso a nossa live vai até 12h45, tá? Então é da 12h07 a 12h45. Mas me chama no WhatsApp, Tani, que eu quero ouvir o que você tem para falar. Então, gente, blindar o nosso coração é muito importante. Blindar o nosso coração é muito mais importante até mesmo de você bater de frente com aquela pessoa. E o que é blindar o nosso coração? É você, vamos imaginar que você precisa se relacionar com a sua família. Pessoas nas quais não tem como, você vai precisar se relacionar com elas. Então, blindar o coração é você saber o que é que eu posso conversar com aquela pessoa. Então, por exemplo, eu tô numa situação na minha vida que eu sei que uma pessoa X, eu não posso falar com ela sobre dinheiro. Porque se eu conversar sobre dinheiro com ela, essa pessoa vai me ferir. Essa pessoa vai me desorganizar. Por quê? Porque aquela pessoa enche a boca para falar, mas aí, minha filha, você vai olhar a vida da pessoa toda torta. Então, se você percebe que conversar determinados assuntos... Política, gente. Você conversa sobre política com todo mundo? Não! Porque não é todo mundo que sabe conversar sobre política. Você conversa sobre
relacionamento, sobre seu casamento, blinda as áreas da sua vida. Você vai conversar sobre casamento com aquela amiga que sai com homem casado, ou aquela amiga que para ela é mais fácil terminar do que consertar, que é desacreditada no amor, que não viveu o que você viveu. Você vai compartilhar com essa pessoa? Não, porque não que ela não tenha sabedoria, ela tem, mas especificamente para aquele assunto, ela pode não ter. E aí, saber lidar com pessoas difíceis é você também. E aí, a quinta dica é o quê? Conheça aquela pessoa. Significa o quê? Hoje em dia, a gente vive em um mundo muito egocêntrico, que significa o quê? Somente as minhas coisas são importantes. Só que ao momento que você acha que somente as suas questões são importantes, a gente perde a oportunidade de conhecer o que é importante para o outro. Olha só como isso acontece no nosso dia a dia. Eu pego muito caso de mulheres que falam assim: ai, Aline, o meu marido não me dá atenção, ele não é companheiro, ele não é... Ai, o meu marido é isso, isso e aquilo. Ai, o meu pai, ele não me entende nisso. Ou... o meu marido... Gente, eu ouço muito isso. Ai, o meu marido, ele não é amoroso, ele não me ouve. Gente, marido não tem útero, ele é munido de testosterona. O cérebro dele não é desenvolvido para ser amoroso. Isso é coisa da mulher. Agora, o homem, ele é muito bom em ser o protetor. Ser aquele cara que vai te proteger, que vai prover. Não tô dizendo financeiramente, não. Também financeiramente, mas não é só sobre isso. Mas não é o tema de hoje. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que saber lidar com pessoas difíceis é você olhar para aquela pessoa difícil com empatia, de entender o quê? Qual é a necessidade do coração daquela pessoa? Você já faz esse movimento? Coloca aqui para mim nos comentários. As pessoas difíceis nas quais você se relaciona. Você sabe qual é a necessidade do coração dela? Talvez aquela pessoa difícil, ela é difícil porque ela tem medo. Medo de alguém vir e machucar ela, porque um dia ela foi muito machucada. Aquela pessoa difícil, ela é folgada porque um dia ela não teve nada ela nunca foi suprida emocionalmente, ela criou uma couraça e agora ela acha que ela foi pro extremo, né? Agora todo mundo tem que me suprir ou eu não aceito. Eu tenho uma pessoa que é assim, eu tenho uma paciente que ela é assim. Ela foi tão machucada na vida dela, no sentido de sempre se doar e receber pouco, porque ela é uma pessoa muito intensa, que de repente ela virou uma chavinha na cabeça dela e falou: a partir de hoje as pessoas só vão me servir, eu não vou fazer mais nada pelo outro. Só que aí o relacionamento dela fica pior, porque a gente tem que saber qual é a necessidade emocional das pessoas que a gente se relaciona. Eu sei qual é a necessidade emocional do senhor Negrão. E ele sabe qual é a minha. Porque ele lê pensamento? Não. Mas sim porque a gente fala e a gente pergunta. Você já perguntou para aquela pessoa difícil? Olha, eu tô percebendo que a gente tá tendo uma dificuldade de relacionamento. Me fala uma coisa. Como que você quer ser tratado? Gente, quando você faz essa pergunta para a pessoa, a gente está tendo uma dificuldade de relacionamento, na minha visão. Para que eu possa me relacionar melhor com você, como você quer ser tratado?
Ao momento que você faz essa pergunta, você está respeitando aquela pessoa. Você está dizendo para ela, o nosso relacionamento é tão importante para mim que eu não quero errar com você. Então eu preciso saber como eu devo agir com você. E na vida, tudo busca equilíbrio. Tudo, gente. Percebe? Se o planeta sair um pouquinho do lugar, pronto, já dá um problemão. Então tudo busca equilíbrio. Então muitas vezes a escassez que você está tendo no seu relacionamento, na sua vida. Seja bem-vinda, Mari. Estou muito feliz por sua presença aqui. Muito obrigada. Eu vou deixar a live salva, pega o comecinho, porque a gente já tá aí a 3 minutos de fechar. Tá fazendo sentido, gente? Então, assim, quando você busca conhecer o outro e até entender, não julgar. Sexta dica, não julgue, mas busque entender o comportamento daquela pessoa. Aquela pessoa tá gritando com você. Teve um momento que eu gritava com o Rafa no comecinho do nosso relacionamento. Eu era a louca da... Gente, os vizinhos até falavam assim: eita, a Aline tá brava. Por quê? Porque eu gritava. Mas por que eu gritava? Porque eu tinha medo. Eu tinha medo. E se o Rafa fosse um cara que julga, gente, se tem uma coisa que o Rafa não é, gente, olha, é uma bênção de Deus. Ele não é um cara crítico. Eu já preciso trabalhar isso em mim. Às vezes eu sou muito crítica. Eu tô trabalhando isso em mim. E no começo ele falava assim: por que você está gritando? Aí ele percebeu, ele me ajudou a perceber que eu tinha medo. Porque quando ele vinha com um comportamento e eu, para me proteger, eu gritava com ele, a gente entendeu que lá atrás tinha feridas e que quando ele tinha um determinado comportamento, aquele comportamento fazia me conectar com as minhas feridas, doía em mim, e para me proteger eu ia lá e pum, atacava gritando. Então, observe as pessoas difíceis que você se relaciona e, em vez de você olhar para o comportamento daquela pessoa, começa a olhar o que é que está por trás daquele comportamento. Qual foi a história da vida daquela pessoa que fez com que hoje ela se tornasse assim? Fez sentido? Tô olhando aqui meu script, gente. Peraí. Não falei a metade do que eu coloquei aqui, mas tudo bem. Bom, é isso. Então, gente, recapitulando alguns pontos aqui. Primeira dica. Responda dentro do teu autodomínio, no lugar de reagir. Segundo, coloque limites saudáveis. Todo relacionamento tem que ter limites. Terceiro ponto. Eita, só coloquei o terceiro e não escrevi. Ah, tá. Todo mundo tá agindo dentro do teu nível de consciência. Não espere daquele outro aquilo que ele não tem para dar. Quarto ponto. Blinde o seu coração. Saiba aquilo que você vai falar, com quem vai falar, o que você vai falar. E quinto ponto. Não julgue o comportamento das pessoas, mas busque compreender o porquê que aquela pessoa está agindo daquela maneira. Gente, conta aqui para mim nos comentários qual foi a dica que mais fez sentido para você. Coloca aqui para mim. E para você que ficou até, enquanto vocês colocam aqui nos comentários qual foi a dica que mais fez sentido para você, eu quero te agradecer por sua presença. Eu quero te dizer que eu tô preparando já até coloquei umas mudanças aqui. Gente, eu tô com tanta coisa para... Não vou fazer essa cara porque eu tô amando tudo isso. Eu tô com tanta coisa para fazer. Eu tô com tantos planos, tantos projetos, tantos sonhos. E tudo isso para poder compartilhar na sua vida. Não é sobre dinheiro, tanto que eu até apaguei aqui eu coloquei um postzinho aqui. Eu até vou deixar um negocinho separado para toda live eu colocar. Só que tem uma coisa.
lembra que eu falei que tudo busca equilíbrio? Eu estou me doando para vocês. Vocês precisam se doar para mim. Como? Compartilhando essa live. Eu vou deixar ela salva, pega o link e manda para pelo menos 5 pessoas que você conhece. Eu tenho certeza que a gente só sofre por aquilo que a gente ainda não aprendeu a lidar. A gente age com base no nosso nível de consciência. Para elevar o nosso nível de consciência, a gente tem que ter acesso às informações que a gente ainda não teve. E essa live é informação. Essa live é um conteúdo rico que pode ajudar alguém. Então compartilhe. Compartilhe o máximo que você puder. E deixe também nos comentários como essa live pode te ajudar. Deixa nem que for um coração, para eu saber que eu pude compartilhar na sua vida. Então, meninas, quinta-feira, 12h07, temos mais uma live terapia com um tema novo, que eu ainda tô vendo o tema. E eu espero grandemente que Deus abençoe a sua vida com muita paz, muita sabedoria, muito amor, e que você possa encontrar aquilo que o teu coração precisa para você ser aquilo que você sempre desejou ser. Deus abençoe cada uma de vocês e até quinta que vem. Beijos!